Na Brasília, o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, falou com a Jovem Pan sobre o pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, após discurso no Congresso da UNE. Repórter Luciana Verdolim, o que falou o deputado, quais são os passos dessa possibilidade de pedir o impeachment de um ministro do Supremo? O deputado está cobrando uma ação mais dura, né, do Congresso Nacional, no caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exatamente em torno dessa denúncia. Estão sendo recolhidas assinaturas, a oposição já tem assinaturas tanto na Câmara quanto no Senado. Lá no Senado, só para a gente ter uma ideia, Jorge Seife já reuniu cerca de 212 assinaturas de senadores e na Câmara, Carlos Jordi diz que tem 80 deputados assinando esse novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, depois das declarações que foram dadas na semana passada naquele congresso da UNE. Barroso utilizou um discurso para dizer o seguinte, que ele teria lutado contra a ditadura, lutado contra o bolsonarismo e que nas declarações do ministro do Supremo nós derrotamos o bolsonarismo, foi a deixa para a oposição pedir novamente o processo de impeachment. Vai ter uma solenidade amanhã no Senado Federal para marcar essa data. O deputado Carlos Jordi conversou com a gente mais cedo e explicou o que está sendo esperado agora do posicionamento da presidência do Senado. A gente tem a declaração para acompanhar. Nós sabemos que o Rodrigo Pacheco muitas vezes não quer entrar em atrito com os ministros do Supremo e engaveta os processos de impeachment de crimes de responsabilidade que de fato aconteceram, mas agora é um flagrante que é muito escancarado e que se ele engavetar, ele estará prevaricando. Por isso que nós faremos a nossa coletiva de imprensa amanhã com diversos deputados, serão mais de 80 deputados assinando esse processo de impeachment, se não me engano 12 ou 13 senadores, para que nós possamos deixar muito claro tudo isso, que assim não podemos aceitar que isso se perpetue no nosso país. A justiça deve ser imparcial e eles devem somente zelar e guardar a Constituição. O ministro Barroso já se desculpou, ligou inclusive para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e alegou ter cometido um ato falho durante o Congresso da UNE. Bom, Luciana Verdolim, de Brasília, trazendo a palavra do deputado. Então, haverá essa entrevista, os parlamentares vão se posicionar e vão fazer pressão contra o presidente do Senado. Até já, Luciana, e girando os nossos comentaristas. Ô, chefe, na semana passada a gente falou muito sobre as declarações de Barroso e a pergunta é, será que isso é uma possibilidade, abre uma possibilidade para impeachment dele? Acredito que não, Tiago. Olha, eu sempre digo que é muito ruim quando ministros do STF se expõem de tal forma em eventos públicos, falando fora dos autos, dando opiniões sobre o cenário político, por exemplo, né? Isso justamente enfraquece a imagem do STF. Inclusive, muitas vezes isso acontece por parte de ministros que no ato, né, no trabalho do dia a dia, na corte, fazem um trabalho absolutamente técnico, mas quando se expõem em entrevistas, em palestras e assim por diante, acabam realmente prejudicando a imagem do STF. Então, nesse caso especificamente, foi infeliz a fala do ministro Barroso, foi desnecessário, inclusive, a exposição a que ele se colocou nesse Congresso da UNE. Ele sofreu ali manifestações de estudantes contra uma decisão dele em relação ao piso da enfermagem, aí acabou se exaltando enfim, falando, como ele mesmo disse, acabando cometendo um ato falho. Ele explicou depois, né, segundo a versão dele, que ele estava se referindo ao voto popular, não que ele tenha vencido o bolsonarismo. O fato é que a fala é dúbia, deixa margem a interpretações ruins mesmo. Agora, pedir o impeachment dele por causa disso é realmente um exagero. Você concorda, Beraldo, é um exagero ou não? Não, eu acho que a oposição está fazendo o papel dela, tem que pedir. Agora, há clima no Congresso Nacional para aprovar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Não há. Não acredito que vá a lugar nenhum, mas a oposição tem que fazer o papel. Até porque é interessante, o ministro Barroso é o ministro do perdeu mané. E agora ele, num evento político, que é um evento da UNE, vai, se exalta, diz que derrotou, né? Nós derrotamos o bolsonarismo e tal. E aí, na hora que isso a imprensa divulga, há uma reação quase unânime contra ele, não é que ele ligou para o ex-presidente para se desculpar, porque foi, em tese, o ofendido
Não, ele liga para o presidente do Senado. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veja, quer já propor ali um antídoto a qualquer tentativa de impeachment. Então, o que a gente vê claramente, o ministro Barroso tem inúmeras posições que ele dá fora do ambiente do Supremo Tribunal Federal, se alinhando completamente à esquerda brasileira. Isso é público e notório. Então, ele tem um posicionamento político que ele carrega lá de trás, desde quando ele foi para o Supremo Tribunal Federal. Ele entrou ali durante o julgamento do Mensalão, com o seu voto em relação aos embargos infringentes. Boa parte daqueles condenados do PT no Mensalão tiveram decisões favoráveis, tiveram ali penas aliviadas em relação ao que tinha sido decidido até então pelo Supremo. Então, o ministro Barroso tem, sim, este tipo de alinhamento. E agora, ele é um cidadão, ele tem direito de fazê-lo. Entretanto, quando ele assume uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, cabe a ele, em primeiro lugar, respeitar a instituição que ele está representando. E isso ele não tem feito porque, aparentemente, ele não consegue lidar bem com as pressões que recebe de populares. A história do Perdeu Mané foi isso. Ele ficou ali, as pessoas foram provocando, ele teve essa reação. Agora, na UNE, de novo. Então, enfim, isso é muito ruim para o Supremo, para a imagem do Supremo, isso é muito ruim para o Brasil.